Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler, meus irmãos, os primeiros versículos desse capítulo. Vamos pedir que Deus nos abençoe, tá? Diz a palavra do Senhor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar além disto. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui hoje para lermos a palavra, meditarmos nela, procurarmos ouvir o Senhor na sua palavra. Fale conosco. Que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo, nesta meditação, e possa pôr a palavra no nosso coração, para te conhecermos mais, para te amarmos, para te adorarmos, para louvarmos o Senhor com o nosso viver, cada vez mais no Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, esse capítulo praticamente já se encerrou os 3 discursos de Moisés. Nós vimos o primeiro discurso sobre a história. Moisés faz um retrospecto histórico. O segundo discurso sobre a lei de Deus. E o terceiro discurso sobre a aliança. E esses 3 discursos eles formam um conjunto, porque na verdade tudo que o Moisés queria fazer era preparar o povo, porque ele está para morrer. Então é o último momento dele, e ele, como um profeta do Senhor, que ama a Deus, que ama o seu povo, ele está preparando o povo para a sua ausência. E tudo que Moisés, na verdade, deseja fazer é que o povo persevere, que o povo prossiga na vontade do Senhor, independente de Moisés. Quer dizer, Moisés não vai estar presente, mas Deus vai estar presente com o povo. E terá uma troca, uma substituição de Moisés para exatamente o Josué, meus irmãos. Josué que vai então liderar o povo na travessia do Jordão e na tomada de posse da terra prometida. Mas nós sabemos que, na verdade, Moisés já foi nomeado, já foi em capítulos anteriores, mas esse capítulo, Josué, melhor dizendo, já foi nomeado, mas esse capítulo, existe uma reafirmação de Josué, e Moisés, aqui, como eu disse para vocês, já acabaram os 3 discursos, podemos até dizer que se der uma parte do último discurso, mas é melhor entender já como o final mesmo do livro, né? E aqui a preparação já de Moisés para os últimos capítulos. Ele vai morrer e ele está aqui então dando os últimos conselhos e organizando o povo de Deus para a prosseguir depois da sua morte, da sua partida desse mundo. Mas aqui então o que ele faz? Neste capítulo 31, ele reafirma, segundo a vontade de Deus, na ordenança do Senhor, Josué. Ele anima o povo, dizendo para o povo prosseguir, porque Deus estará com eles, e eles têm então um líder novo que está ali fazendo tudo aquilo nomeado, assim como Moisés foi nomeado pelo Senhor. Josué também é nomeado pelo Senhor, e que eles devem então prosseguir agora na direção do novo líder, segundo a vontade de Deus. Mas Moisés também lhes dá algumas recomendações importantes, irmãos, para esse prosseguir deles, que é exatamente que eles não esqueçam da lei de Deus, não esqueçam dessa lei. Provavelmente aqui Moisés está se referindo especialmente do próprio livro de Deuteronômio, mas que é uma referência, na verdade, a tudo que Deus tem ensinado através de Moisés nos livros anteriores. E o povo não esqueça da palavra de Deus, não esqueça daquilo que o Senhor já documentou, já escreveu, porque
quando nós chegamos no Novo Testamento, João ele vai dizer que a lei foi dada por Moisés e a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então, Deus ele deu a sua lei por Moisés. Então, o importante não é tanto Moisés em si, o homem Moisés. Moisés foi apenas um instrumento de Deus para trazer a sua lei, para trazer a sua palavra. E Moisés, então, partindo, ele já tinha a lei, ele já tinha a palavra. Então, Moisés ia continuar falando com eles, ia continuar trazendo a verdade que ele já trouxe, na verdade, que é através da sua lei. Então, o que Moisés está fazendo aqui? Não deixem de ler a lei. Não deixem de ser instruídos continuamente pela lei. Por quê? Porque através da lei, através da escritura, através da palavra, vocês vão aprender a temer a Deus. Inclusive as novas gerações. Daqui a pouquinho eu estava conversando aqui com o Fábio, com o Maurício, sobre a questão aqui da confissão de fé, sobre o casamento, de como é tão bom ter marido, ter esposa piedosos, pai e mãe piedosos, que ensinem as criancinhas no caminho do Senhor. Então, é isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, que a nova geração, nós vamos chegar aqui, vamos observar que Deus vai falar que as crianças devem participar de um momento de 7 anos, onde a lei vai ser lida completamente. Então, que as crianças estivessem lá para que elas ouvissem a lei desde pequenininhas, portanto, para que elas aprendessem a temer a Deus. Então, essa é a recomendação de Moisés. Não deixem de ler, não deixem a lei que Deus trouxe através de mim. Está aqui esse tesouro para vocês, para que vocês aprendam a temer a Deus. Mas, meus irmãos, por incrível que pareça, porém, Moisés vai dizer assim, Deus vai dizer, e Moisés vai repetir aqui nesse capítulo, o povo vai apostatar. O povo vai se desviar. Esse capítulo, claramente Deus diz, vocês vão se desviar. E Moisés diz, eu sei que depois da minha morte, vocês vão se desviar. Né? Então, é incrível porque parece um trabalho inútil, né? Deus deu a lei, Moisés trabalhou a vida toda, vai morrer, Josué vai atravessar, deixa o substituto, Josué vai atravessar, e aí Deus diz e Moisés diz, olha, mas vocês vão pecar, vocês vão quebrar a aliança. E aí Deus diz assim, Deus dá além da lei, que inclusive o Senhor diz para ficar do lado da arca, daqui a pouquinho eu vou ler com vocês que essa lei seria depositada do lado da arca, da aliança, né? Além da lei, Deus dá para Moisés um cântico, que nós vamos estudar semana que vem, no capítulo 32, mas aqui no capítulo 31, já é anunciado o cântico que Deus dá para Moisés, para o povo através de Moisés, e esse cântico, tanto a lei como o cântico, Deus diz, é um testemunho contra vocês. Na verdade, tem 3 testemunhas, a lei, o cântico e os céus. 3 testemunhas contra o povo, porque o povo iria pecar, o povo iria cair. Então, irmãos, parece uma obra assim, né? Se eu chegasse para vocês assim, olha, eu quero que vocês façam serviço para mim, mas olha, vocês não vão conseguir fazer. Vai dar em nada. Vocês vão construir uma casa e a casa, vocês não vão conseguir construir a casa, ou quando vocês construírem, vai vir um vendaval, vai derrubar a casa. Seria uma coisa assim, parece um absurdo, né? Por que eu vou empreender o meu tempo, tirar o meu tempo, empreender uma obra que vai dar em nada? Então, quando a gente olha isso aqui, irmãos, parece que é tudo perdido. Mas o que é isso? Irmãos, é perdido mesmo no que depende do homem. No que depende do homem, está tudo perdido. Porque o homem tem um coração mau. Você lembra que o Senhor já disse, Moisés já disse, eu sei que Deus não deu um coração para vocês, um coração obediente, um coração crente, um coração que aceite a palavra, aceite a lei de Deus. Então, o que a Bíblia quer mostrar é que realmente, no que depende do nosso poder, está tudo perdido. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós somos
traidores de Deus, pecadores, amamos o pecado. Por natureza, nós não queremos saber de Deus. Então, no que depende de nós, é frustração mesmo. Mas o que a Bíblia vai ensinar? Jesus vai trazer a solução. Jesus vai trazer a solução, porque Ele vai morrer na cruz por nós e Ele vai nos dar o Espírito Santo. Ele vai pagar pelos nossos pecados e Ele vai nos dar um novo coração que não vai desistir de Deus, que não vai apostatar. Quer dizer que toda a caminhada cristã, no que diz respeito a nós não desistirmos, não depende, no final das contas, não é pelo nosso poder, é pelo poder dele, é pela graça. Isso que é o Evangelho. O Evangelho o que é? É a boa notícia que vai dizer assim, olha, em Cristo nós somos justificados, perdoados, santificados e seremos glorificados. Vocês lembram que a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, em que ele diz assim, aqueles que ele escolheu, predestinou, a esses justificou, e aos que justificou a estes, glorificou. Não tem, talvez dê certo, mas em Cristo, na nova aliança, no poder de Deus, o apóstolo Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. No entanto, meus irmãos, veja, quando a gente pega os dois testamentos e pensa nessas coisas, no entanto, ainda que isso seja verdade, mas a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, prega o Evangelho. Todo domingo nós estamos aqui pregando o Evangelho, toda quarta-feira eu estou aqui lendo a Bíblia com vocês. Por quê? Porque Deus vai nos sustentar. Deus vai nos levar para a glória, depende dele, mas é através da palavra. O fato do povo ter que ler a Bíblia 7 anos, como nós vamos ver aqui, se aplica aos nossos dias, na verdade, de que nós também, por isso que todo domingo nós temos que estar na igreja. Por isso que nós temos que cear regularmente, a ceia do Senhor. Esses momentos de culto, esses momentos da palavra de Deus, são meios de graça, e a nossa leitura contínua na nossa casa, nossos cultos domésticos, nossas meditações, são meios de graça através dos quais Deus vai nos dar sua graça. Deus vai nos fortalecer em Cristo, no Evangelho. Então eu fiz aqui essa introdução para os irmãos entenderem o sentido aqui do capítulo à luz da nova aliança, tá? Vamos ler então, meus irmãos. Eu vou lendo então. Já fiz aqui uma breve explanação aqui do capítulo, né, em relação ao Novo Testamento já, e a gente vai lendo agora, dando breves explicações. Acompanhe comigo aí. 31, vamos ler de novo do primeiro versículo. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Então Moisés está aqui se despedindo. Quando ele diz assim, eu já sou de 120 anos, já é um velhinho. Ainda que lá no capítulo 34 vai dizer que Moisés era vigoroso ainda, era forte mesmo nessa idade, devido à bênção de Deus, mas ele já não era mais um Moisés. Teve um Moisés, primeiro 40 anos de Moisés, depois mais 40 anos em que ele passou no deserto, assim, se preparando, né? Exilado, e os últimos 40 anos em que ele liderou o povo de Deus. Então, 40, 80 mais 40, 120, né? Então, os últimos 40 anos, Moisés agora diz assim, eu já não sou mais aquele Moisés do início, ainda que tivesse força, mas chegou a hora de passar a responsabilidade para outro. E além disso, Deus disse que eu não vou passar o Jordão. Deus já disse que eu não vou passar, né? Então, porque ele tinha pecado lá atrás e Deus, então, puniu Moisés de forma que ele não poderia passar o Jordão. Versículo 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado, ou seja, eu não vou passar, mas o que importa é que Deus vai passar. Deus está com vocês. Veja que tudo depende do Senhor. Versículo 4. E o Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus,
e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos disser, irmão, desculpa que deu uma alergia aqui, então, mas eu vou continuar, tá bom? Inclusive, depois os irmãos que ouviram a gravação também, desculpe aí essa situação aqui, mas vamos continuar. Quando, pois, o Senhor vos der, versículo 5, diante de vós, então com ele fareis conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Veja que ele diz, eu vou morrer, mas o Senhor vai continuar com vocês. E vocês têm que lembrar que o Senhor já deu para vocês vitória sobre Sion e sobre Og, e agora vai dar vitória também. Ele olha para o passado e diz assim como Deus deu vitória, o Senhor vai estar com vocês. Então, não temam, porque o Senhor está com vocês. E Josué vai estar com vocês agora como novo líder, em nome do Senhor. Quando vocês passarem, façam tudo com eles, conforme o mandamento que vos tenho ordenado, versículo 5, que é o quê? É chegar, meus irmãos, e realmente destruir, tomar posse daquelas terras, porque ali era uma guerra santa, em nome do Senhor, era Deus trazendo a sua ira sobre aqueles povos através de Israel, né? Foi um momento, como eu já tenho explicado para vocês, atípico, muito específico, que Deus usou o povo dele diretamente para fazer isso, né? Hoje a igreja não é chamada para isso, evidentemente, para fazer guerra com ninguém, para matar pessoas. A nossa militância é espiritual, tá bom? Então se relaciona dessa forma. Vamos ler o versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhes disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Veja que ele diz a mesma coisa para Josué. Ele diz para o povo, não temam, não se espantem. O Senhor é com vocês. Josué vai com vocês também, em nome do Senhor. Agora ele olha para Josué e anima Josué. Josué já era um guerreiro, Josué já tinha experiência, mas agora vocês imaginem, irmão, Josué, ele tinha feito tudo isso quando Moisés ainda estava lá. Agora vai sair Moisés, que Josué sempre respeitou, sempre aprendeu com ele. E aí vocês imaginam quando perde um líder, né? E aí a pessoa assume agora a liderança desse líder que tanto respeita em nome do Senhor, como isso era um desafio para Josué. Desafio da guerra, o desafio de liderar aquele povo difícil. E aí Moisés anima Josué dizendo assim, Deus é contigo. Veja que o ânimo, tanto para o povo como para Josué, é a presença do Senhor. E é claro, irmãos, nossos dias hoje é a mesma coisa, né? Nós estamos numa peregrinação em direção à glória celestial, e o que nos sustenta, irmãos, é a presença do Senhor. Ele está conosco também. Lembra que Jesus diz, vão, preguem, anunciem o Evangelho, vão por toda a terra. E ele diz também, Jesus, eis que estarei convosco todos os dias, lembra? Até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco. Não é fácil também para nós hoje. É desafio. Tanto viver a vida cristã, como anunciar para os outros o Evangelho, ser cristão no mundo ímpio, né? É tudo contra nós. É o diabo contra nós, é o mundo contra nós, é a nossa carne que nos tenta. Tá? Às vezes não temos apoio nem de pessoas próximas a nós. Isso pode acontecer. No entanto, quem está conosco é Cristo. Jesus está conosco. E Ele nos sustenta. E essa deve ser a nossa fé e o nosso ânimo, porque Ele está conosco. Versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, a fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que Ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos,
Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. Está, irmãos. Vejam como é que o povo ia caminhar, como é que o povo ia temer, como é que o povo ia prosseguir, voltando à lei que Moisés tinha dado, que Deus tinha dado através dele. Então é claro que diariamente o israelita deveria meditar na lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6 diz que o pai deveria ensinar a lei do Senhor, andando pelo caminho ao seu filhinho, né? Andando pelo caminho ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ou seja, no cotidiano do dia a dia, o pai deveria ensinar o filhinho a lei do Senhor, amar a Deus no seu coração, ter a lei no seu coração, ensinar o seu filhinho. Mas aqui, em nome de Deus, é que Deus, através de Moisés, estabelece que de 7 em 7 anos, todo o povo se reúna, deveria se reunir. Aí não fica especificado, irmão, se aqui diz que no lugar que o Senhor escolher, né? Se seria todo o povo mesmo num só lugar, ou se também teria o lugar central, mas haveria também reuniões, porque seria praticamente impossível reunir todos, né? Como diz aqui, num só lugar. Aí não sabemos especificamente, mas no final das contas, todos teriam que se reunir e a liderança religiosa teria que ler toda a lei de Deus. Talvez fosse uma referência aqui ao Deuteronômio, né? Ou realmente os outros livros também, toda a lei de Deus diante do povo. E ali deveria estar homens, mulheres, crianças, estrangeiros, para aprender a temer a Deus. Na Nova Aliança, nós temos esses momentos em que nós temos que ler a Bíblia, pregar a Bíblia, ensinar o Evangelho bíblico, ensinar a mensagem cristã, todos os domingos. Aqui é de 7 em 7 anos, aqui é a cada 7 dias. E tem um interessante aqui que seria na festa dos tabernáculos e no ano da remissão. O ano da remissão era um ano em que escravos eram perdoados, dívidas eram perdoadas, né? Escravos eram libertos, servos eram libertos, dívidas eram perdoadas, ou seja, isso aponta para Cristo que veio nos trazer perdão e libertação. A festa dos tabernáculos era uma festa de alegria. Isso aponta para Cristo também, que veio nos trazer a alegria da nossa salvação, né? E, irmãos, o que é isso, irmãos? Para nós se aplica da seguinte forma: nós temos que ir à lei de Deus, à palavra de Deus, regularmente. Todos os dias, eu e você, nós cristãos, devemos meditar nas Escrituras todo dia. É como comer o pão. A gente não come pão todo dia, não bebe água todo dia. A lei de Deus é o nosso alimento espiritual diário. Então nós temos que pegar a Bíblia, meditar numa porção dela diariamente. Vai ler da Bíblia toda. Não precisa ler muitos capítulos por dia, a quantidade ou tempo de leitura, isso é variável, contanto que você tire todos os dias para meditar, para falar com Deus, para dizer assim: Senhor, revele-se a mim, eu quero conhecer melhor do Evangelho, da sua palavra, e você vai entendendo melhor. Agora, no domingo, irmão, no dia do Senhor, é aqui na igreja, não temos que estar na igreja. Temos que estar na igreja de manhã à noite, nós temos que ouvir domingo após domingo a leitura da palavra, a pregação da palavra, porque é isso, a comunhão com os cristãos, porque é assim nós vamos aprendendo a temer ao Senhor e trazer nossas famílias, né? Aquilo que é possível nós trazermos, trazer a nossa casa, trazer a nossa família, os pais, né? Trazerem os seus filhos pequenos, trazerem as pessoas que eles podem trazer. Evangelizar também é trazer estrangeiros. Como seria a aplicação para os estrangeiros aqui nos nossos dias? Aqueles que não são do povo de Deus, mas que devem ouvir a palavra de Deus. O culto, a leitura, irmãos, é a oportunidade de nós crescermos e de outros ouvirem o Evangelho. E a ceia do Senhor é muito importante. Quero colocar aqui a ceia do Senhor.
Porque a ceia do Senhor é um momento em que nós vamos até a cruz de Jesus, todo domingo a gente vai na pregação. Mas na ceia nós temos o símbolo do pão e do vinho. Então a ceia é muito importante. A ceia é fundamental. Nós temos que participar dela regularmente, né? Comer do pão, beber do vinho. Vamos ler, meus irmãos, então, versículo 14. Acompanhe comigo aí. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentados na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que sejam devorados. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? E esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Irmãos, é uma prostituição. Veja, aqui tem duas coisas. Deus chama Josué para, como que publicamente, a nuvem do Senhor vem ali sobre a tenda, e assim como aconteceu com Moisés, agora acontece com Josué, para que todos saibam que Deus está escolhendo Josué. Mas Deus diz assim: tu vais morrer e esse povo vai se prostituir. É uma linguagem, porque até a gente falou aqui, né, no estudo da confissão de fé, antes do culto, é uma linguagem de casamento. Prostituição é sexo fora do casamento, é traição, o adultério, a prostituição. Naquelas religiões antigas tinha prostituição cultual, irmão, religiões pagãs, onde tinha prática de sexo no culto pagão. Era uma profanação, era um absurdo aquilo. E o que acontece? Deus está dizendo assim: quando o povo adora outros deuses, eles estão traindo o seu marido. Quem é o marido? O próprio Deus. Eles estão se prostituindo. E o povo vai fazer isso. Eles vão quebrar a aliança. O Senhor já diz: eles vão fazer isso. E eu vou virar o meu rosto deles. Quer dizer, o favor do Senhor não estará com eles. E eles vão sofrer tanto. Lembra das maldições? Eles vão sofrer tanto que eles vão chegar à conclusão: Deus nos abandonou. Eles vão saber disso. Mas Deus os abandonará porque eles quebrarão a aliança. E aquilo que eu falei para vocês há pouquinho, Deus já disse: Moisés, eles vão me deixar. Eles vão me trair. Vamos ler o versículo 19. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará. Então se tornará outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação. Olha o que Deus diz. O que faz hoje, antes que introduza na terra que tenho jurado. Antes que eu introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. O Senhor falando, né? E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião, a tua dura cerviz, eis que vivendo eu ainda convosco, rebelde foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, os vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei o céu e a terra.
Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizer de mal aos olhos do Senhor, para provocar ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabar. Irmãos, aqui está. Moisés traz Josué, e tudo ali feito publicamente. O povo entende que Josué é o novo líder. Moisés dá a lei para os sacerdotes, para eles se responsabilizarem, para os anciãos, para os líderes do povo, para eles se responsabilizarem. Essa lei deveria ser guardada do lado da Arca da Aliança. Na arca, propriamente, estaria os 10 mandamentos, mas seria colocado ali, irmãos, a lei do Senhor. E aí, Moisés diz assim, porém, repetindo, Deus diz e Moisés repete, vocês vão se desviar, mas eu coloco 3 testemunhas contra vocês. A lei, o cântico que Deus vai dar para Moisés e os céus e a terra. Vocês vão se desviar. Mas ele diz para Moisés, não é interessante? Moisés te anima. Parece assim, irmãos, se nós olharmos assim, humanamente falando, Josué poderia olhar para Moisés e dizer assim, mas Moisés, eles vão se desviar. Vale a pena? Aí Moisés diz para ele, vale a pena porque Deus mandou. Percebe a fé? Porque Deus mandou, porque Deus tem um propósito. Deus sabe tudo, irmão. Meus irmãos, Deus sabia o que estava fazendo, queria trazer, no meio de todo esse pecado e fracasso humano, seu filho Jesus, queria vencer. Você lembra que Paulo diz, de novo em Romanos 8, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, graças a Deus que Jesus veio, porque é nele que nós temos a vitória, irmãos. E isso também aponta para nós o seguinte, aponta para nós que hoje nós olhamos para a igreja, ou nós olhamos para a situação das igrejas no Brasil, nós olhamos para as nossas fraquezas, para a fraqueza dos nossos irmãos, e nós dizemos assim, talvez pode vir um pensamento, vale a pena continuar? Vale a pena continuar? Aí nós temos que dizer com Moisés, sim, porque Deus diz, prossigam, e Deus nos dará vitória, irmão. Deus tem um povo seu que vai chegar na glória. Lembra que Jesus disse, nenhum dos que me deste eu perdi. Jesus orou ao Pai assim em João 17. Então eu quero encerrar a nossa mensagem de hoje, irmãos, colocando vocês para pensarem nessas coisas que nós falamos aqui, tá? Para pensarem na verdade, na realidade de que, em primeiro lugar, Jesus, ele é o nosso Josué, podemos aplicar assim, o nosso Moisés, que vai na frente vencendo a nossa batalha. Josué e Moisés são tipos de Cristo. E que não depende do homem, depende da graça dele. O Pai mandou Cristo para nos dar vitória, tomarmos posse da nossa Canaã, que é o novo céu, a nova terra, para estarmos com ele para sempre. Nos animemos, prossigamos, irmãos, continuemos em Cristo Jesus, olhando para Cristo. Lembre que o Senhor diz para Moisés, o Senhor vai com vocês. E Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Então, é verdade que é difícil, a luta ela é grande, a batalha ela é grande. Às vezes, nós olhamos assim, nós podemos dizer, vale a pena continuar, mas nós devemos lembrar disso, nos animar, prosseguir e continuar, irmãos, na nossa luta. E não esqueçam que nós vamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor. Nós temos diariamente meditar na palavra e estar com o povo de Deus nos domingos, meditando na palavra. Amém? Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos orar baseado neste capítulo. Senhor, obrigado por podermos, Senhor Deus Todo-Poderoso, meditar nas Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus. E a nossa oração, Senhor, neste momento, pelo Espírito Santo, é que o Senhor tome a sua palavra santa e bendita e aplique ao nosso coração, Senhor. Tudo que aprendemos, tudo que meditamos aqui hoje, o Senhor possa
colocar na nossa situação, na nossa vida, para que nós sejamos, Senhor Deus, encorajados a prosseguir com fé no Senhor Jesus. Deus nos usa para levarmos o Evangelho, ensinarmos o Evangelho a todos. Porque em Cristo nós temos a vitória e temos esperança que Ele está conosco. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos agora, irmãos, então, orar, né?